Fala, descendente de Arquimedes, tudo bem com vocês? Sou Miguel Araújo Oliveira e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como foi calculado a idade do universo. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se maravilhar com esses cálculos aqui, que são simples, basta você prestar bem atenção. Com a minha explicação você vai ficar por dentro, perfeito? Vamos lá. Então olha só, primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Dado uma galáxia, né, ela vai estar a uma distância da nossa galáxia, perfeito? E algum tempo atrás, um homem chamado Edwin Hubble construiu um telescópio e ele observou as galáxias e viu que as galáxias estavam se afastando da nossa. O que isso significa? Significa que muito tempo atrás, as galáxias estavam praticamente unidas, né? Porque se você observar hoje, agora no momento, você vai ver que elas estão se afastando. Se a gente voltar no tempo, elas vão estar se contraindo, né? E se você voltar no tempo zero, ou seja, no início mesmo, você vai ver que elas vão estar totalmente juntas, né? E ele observou o seguinte, que se uma galáxia, né, dado uma galáxia comum, a distância dela for d, a velocidade com que ela se afasta da nossa é v, uma suposição. Vamos lá. Digamos que uma galáxia comum, né, ela está a uma distância da nossa, perfeito? E ela vai se afastar a uma velocidade v. Se outra galáxia, ou se essa mesma galáxia estiver duas vezes a distância, né, duas vezes a distância da nossa, ou seja, essa galáxia vai estar numa velocidade duas vezes o valor também. Se a distância for três vezes a distância, né, a distância de uma galáxia for três vezes a distância, a velocidade vai ser de três vezes também a velocidade. Ou seja, distância e velocidade são proporcionais, perfeito? Nesse caso. Então, você vê que, eu vou deixar aqui o gráfico de Hubble, é esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a relação entre velocidade e distância, tá? Para você ver que existe uma constante que une, né, a distância e a velocidade, perfeito? Agora, para um exercício mental, eu peço que sua atenção, vem aqui, eu peço a sua atenção, porque a gente vai precisar do seguinte, olha só. Imagine duas pessoas, eu botei aqui pessoa A e pessoa B. A, B, perfeito? Essa pessoa, digamos que tem um tempo aqui de 5 segundos. Ela tem 5 segundos para percorrer uma distância. A distância que ela puder. Duas pessoas. A pessoa A, em 5 segundos, ela percorreu 5 metros. E a pessoa B, em 5 segundos, percorreu 15 metros. Então, qual foi a velocidade, né? Qual a velocidade de A e de B? Vamos ver primeiro aqui a velocidade de A, né? Olha só, para a gente saber a velocidade, o que vai acontecer? A velocidade nesse caso vai ser d sobre v, né? D sobre t, nesse caso, d sobre o tempo. Então a velocidade vai ser a distância, qual foi a distância? 5, dividido pelo tempo, que é 5, que vai dar aqui 1 metro por segundo, perfeito? 5 dividido para 5, 1 metro por segundo. E b vai ser o seguinte, ó. A velocidade vai ser a distância sobre o tempo, né? Então a velocidade vai ser 15, né? Foi a distância que ela percorreu, 15 sobre o tempo, que é 5. Então aqui vai dar 3 metros por segundo. Então você observa que em 5 segundos a pessoa A percorreu 5 metros. E a pessoa B, nos mesmos 5 segundos, percorreu 15 metros. Então você pega essas informações e vamos para esse gráfico aqui, ó. Observa que quando a distância é 5, a velocidade é 1 metro por segundo. E quando a distância é 15, a velocidade é 3 metros por segundo. E você vê o gráfico aqui. Você vê que esse gráfico ele é bem parecido com o gráfico de Hubble, que novamente eu vou colocar aqui. Dá uma pausa e tenta entender esse gráfico, que é muito importante, tá? Então olha só. Dado todas essas informações, a gente vê o seguinte,
que a velocidade ela está correlacionada com a distância, né? Como você vê que a velocidade vai ser igual à constante de Hubble vezes a distância, certo? Vou até colocar esses dados aqui, ó. Velocidade vai ser igual à constante de Hubble vezes a distância. Então, você observa que esse gráfico aqui, ele é muito parecido com aquele que eu acabei de mostrar aí para você, certo? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse gráfico aqui, ó, está dando que a distância é igual a 5V, ou seja, esse 5 aqui é o tempo. Então a gente pode pegar essa noção e intercalar para as galáxias lá no gráfico de Hubble e descobrir o tempo em que esse ponto saiu daqui para cá, perfeito? Vamos lá. Então, qual seria a distância, né? Nesse caso, a distância vai ser V, né? A distância vai ser V sobre a constante de Hubble. Ou ela pode ser também 1 sobre a constante de Hubble vezes o V, né? Porque olha só, V vezes 1 dá V, V sobre a constante de Hubble. Isso aqui é simples, tá? Então olha só, esse 1 sobre a constante de Hubble aqui é o tempo em que as galáxias se expandiu desde o início, tá? E olha só, eu vou pegar aqui esse 1 sobre a constante de Hubble e explicar uma coisa para vocês. Existe algumas aproximações para o número de Hubble. Algum tempo atrás aí era 68, só que hoje a gente já tem uma aproximação bem melhor para essa constante, né, que é 71. Sim, 71. Esse é o número melhor que a gente já conseguiu. Que os cientistas, quando eu falo a gente, é os cientistas que conseguiram, certo? E então, só a gente sabe que a constante de Hubble é 71, então fica 1 sobre 71. E a grandeza, né, a unidade de medida desse número é bem esquisita. Ela é megaparsec por quilômetro por segundo. Então, 1 sobre a constante de Hubble é 1 sobre 71 megaparsec por quilômetro por segundo. Então, você convertendo aqui megaparsec, quilômetro por segundo, a gente consegue aí descobrir o tempo, né, dessa função, perfeito? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que 1 sobre 71 vezes, né, porque aqui é a multiplicação, megaparsec. O mega, ele é o milhão, né? Então, é 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, vezes o parsec. O parsec, vem para cá, ó, olha só. O parsec é uma medida bem interessante, olha só. Aqui está o Sol, nesse ponto aqui do vértice do triângulo, e aqui está a Terra, né? E aqui nesse outro ponto a Lua. Esse ângulo aqui, ó, só que eles têm que estar em um ângulo de 1 sobre 3.600 graus. Ou seja, a distância de LS, L até S, com esse triângulo retângulo, formando aqui, e com esse ângulo de 1 sobre 3.600 graus, é 1 parsec, essa distância aqui, tá? Então, é 10 elevado a 6 vezes o parsec, né? Vezes o parsec sobre o quilômetro. Esse segundo aqui eu já vou passar ele para cá para cima multiplicando, tá? Então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 71 vezes 10 elevado a 6 vezes o parsec. Um parsec, ele também pode ser compreendido como 3,6 anos-luz, né? Um parsec ele pode ser compreendido também como 3,6 anos-luz. Então posso até substituir esse parsec aqui por 3,6 anos-luz, né? Aí aqui dividido por quilômetro e aqui por segundo. Aí eu posso vir para cá, né? Então, ó, 1 sobre 71 vezes o 10 elevado a 6 vezes o 3,6. Esse ano-luz é o seguinte, um ano-luz, vamos converter tudo para anos, fica melhor, né? Para quilômetros, né? Nesse caso, para até poder simplificar esse quilômetro aqui. Um ano-luz, ó, ele é 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, né? Que é o tempo em que a luz percorre no vácuo em um ano. É a quantidade de quilômetros, né,
que a luz consegue percorrer em um ano de duração de tempo. Então vai ficar ali, ó, 9,46, né, no lugar do ano-luz. Vou multiplicar, né? Se um ano-luz é 9,46, 3 anos-luz é esse número multiplicado por 3, aqui 3,6 vezes o 9,46. Vezes 9,46, né? Vezes 10 elevado a 12. Vezes 10 elevado a 12. E quilômetros, né? Vou botar aqui a unidade de quilômetro. Aí aqui eu vou dividir por quilômetro. E não esquecendo ali do segundo. Então aqui, ó, continuando. 1 sobre 71 vezes o 10 elevado a 6 vezes o 3,6 vezes 9,46 vezes 10 elevado a 12. E olha que eu agora posso simplificar o quilômetro, né? Então vai ficar só isso aqui vezes o segundo. O segundo, se eu fizer o cálculo aqui, ele vai ficar muito estranho. Então vamos converter esse segundo para anos, né? Ou seja, a gente sabe que um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Multiplicando tudo isso, vai dar aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 7, né, segundos. Vou botar aqui a unidade de medida, segundos. Então, para converter isso aqui para anos, eu inverto, né? Eu coloco 1 sobre aquele valor lá. Então, aqui vai ficar 1 sobre 71 vezes 10 elevado a 6 vezes 3,6 vezes 9,46 vezes 10 elevado a 12 vezes 1 sobre 3,15 vezes 10 elevado a 7. Perfeito? Aí, aqui ficou bem simples, porque ficou uma multiplicação de frações, né? Então, em cima aqui vai dar tudo isso aqui, ó. 3,6 vezes 9,46 vezes 10 elevado a 12 vezes 1. 1 nem precisa, porque é normal. Então fica 3,6 vezes 9,46, né? Esse 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 12, eu posso colocar ele separado aqui, tá? Então e aqui embaixo fica 71 vezes 3,15. E esse 10 elevado a 7 eu posso botar separado. Então posso fazer assim, ó. 10 elevado a 6 vezes o 10 elevado a 12, né? E aqui o 10 elevado a 7 que sobrou, né? Esse valor aqui vai dar 0,13789. Tu acha mesmo que eu calculei isso de cabeça? Não, eu já tenho uns cálculos feitos aqui, não vai acreditar nisso não. Certo? Esse valor aqui, ó, 3,6 vezes 9,46 dividido por 71 vezes 3,15 vai dar aqui, ó, 0,13786. Pode conferir aí na calculadora. Aí vezes o 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 12 é que você vai somar, né? Então fica 18, 10 elevado a 18 dividido por 10 elevado a 7. Divisão de potência de mesma base, você confirma a base e subtrai os expoentes. Fica 11, né? Perfeito? Então olha só. Aqui, para você converter aqui para um número mais conhecido, você pode trazer essa vírgula para cá. Fica 13,7 vezes 10 elevado a 9. Porque se a vírgula foi para a direita, você diminui o expoente. Se ela for para a esquerda, você eleva, né? Então aqui, ó, 13,7 vezes 10 elevado a 9. Se eu vir duas vírgulas, eu vou voltar dois números aqui e diminuir duas casas. Então 11 menos 2, 9. Perfeito? E o 10 elevado a 9 é bilhões, tá? Então 13,7 vezes 10 elevado a 9 bilhões de anos. Então foi dessa forma, né, que os cientistas, os astrônomos conseguiram encontrar a idade do universo e fazendo essa relação, né, entre a distância de uma galáxia e a velocidade com que ela se expande, né, da nossa. Perfeito? E aí, você gostou desse vídeo? Deixa o like pra mim. Se não gostou, achou isso desnecessário, desinteressante, deixa o dislike aí também. Faz o que você quiser. Só deixa a sua reação pra mim. Comenta aqui embaixo se você sabia como que os astrônomos chegaram nesse número, né? Porque a gente sabe aí, a gente faz as pesquisas na internet. Vou colocar aqui
a foto da última pesquisa que eu fiz sobre a idade do universo, o que, que o Google fala, né? Só fala aí a idade, mas eu não achei assim um vídeo específico falando que como que os cientistas chegaram nesse número. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, certo? Mas olha só, gostou de saber disso? Compartilha com quem realmente quer saber aí a idade do universo e como calcular, né? O mais importante, porque se eu viesse falar que somente a idade do universo, o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Seria fácil, né? Porque a gente só faz uma pesquisa aí. Agora aprender como calcular, chegar em cada ideia de como chegar nesse valor aqui, 3,7 vezes 10 elevado a 9, que é o diferencial que eu trouxe aqui para vocês, certo? Talvez não seja o seu libido, mas eu vou deixar esse vídeo aqui que fala sobre uma maneira de você calcular as multas por excesso de velocidade, certo? Possivelmente no futuro você vai poder precisar disso, tá? Então por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.